Boa noite, pessoal. Fala comigo, paz seja contigo. É bom estarmos aqui mais uma vez para continuarmos a falar do Senhor, para continuarmos a aprender mais um pouquinho sobre aquilo que Deus tem para as nossas vidas, aquilo que o Senhor quer que a gente transforme o nosso coração. E nesse momento eu quero te convidar a estar abrindo a palavra do Senhor comigo em Isaías, aliás, 1 Reis, no capítulo 19, né, 1 Reis, capítulo 19, verso 9, que fala assim: ali ele entrou numa caverna para passar a noite. E de repente, o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Queridos, nessa noite eu quero continuar, né, com o nosso assunto da live da semana, que é Você Não Pode Parar. Primeira live nós falamos de Jeremias, ontem nós tivemos um papo falando sobre Neemias, que estava fazendo uma grande obra e não podia se distrair, estava fazendo uma grande obra e não podia parar. Hoje eu quero trazer a história de mais um personagem importante na palavra do Senhor, que é Elias, o profeta que enfrentou vários profetas em nome do Senhor, que profetizou que não iria chover sobre Israel enquanto não mudasse a postura do povo. E naquele momento a gente olha a história de Elias e vê grandes feitos, vê que Elias enfrentou os profetas de Baal, vê que Elias viu fogo cair do céu ali nos seus, diante da sua presença mesmo. Ele viu tantos milagres, o povo reconhecer que só o Senhor é o Deus, né? Só o Senhor é o Deus verdadeiro. E logo depois disso, ele recebeu a ameaça de Jezabel. E quando ele recebeu a ameaça daquela mulher, ele fugiu para o deserto, pediu para morrer. Ele falou para o Senhor: Senhor, eu quero morrer, me tira a vida. Não aguento mais isso. Eu não aguento mais viver dessa forma. E se você vê um homem que é usado tão poderosamente pelo Senhor, um homem que ele falava e o Senhor honrava o que ele falava, ele chegou ao ponto de pedir: Senhor, retira minha vida. Senhor, eu já quero morrer. Eu não quero viver mais assim. Quantos de nós não estamos vivendo assim dessa forma, queridos? Mas esse é o intuito dessa live. Você não pode parar. Você tem que permanecer. Naquele momento ele escondeu numa caverna, cansado, desanimado. Ali Deus se revelou não como um vento impetuoso, não. Se você lê essa palavra em 1 Reis 19, o Senhor, quando ele fala: Elias, o que você está fazendo aí? E Elias responde para ele, fala, né, que já não está animado mais. E aí o Senhor vem uma rajada de um vento forte, né, que até quebra as pedras do monte, né, divide ali o monte. Tem um fogo, né, um terremoto, né, no mesmo momento um vento forte, um terremoto, e depois um fogo consumidor. Só que naquele momento o Senhor ainda não apareceu para ele ali. Mas depois disso tudo, vem uma brisa suave. E aí nessa brisa suave, ele ouve o Senhor falar com ele de novo: Elias, o que você está fazendo aí, meu filho? O que você está fazendo aí? 1 Reis 19, 7 fala: levanta-te, come, porque é muito comprido, é muito longo o caminho que você tem que seguir. E Tiago 5,17 vem um alerta para nós, que nos mostra, às vezes eu estou falando assim para vocês, né? Ah, o profeta Elias, porque nós devemos fazer como Elias. E aí você falando: pastor, Elias, profeta Elias, foi um homem que ele falava, o fogo caía do céu, ele desafiava profetas, ele falava com o Senhor ali, o Senhor honrava a sua palavra, ele falava, ele vivia milagres na vida dele. Quem sou eu perto de Elias? Mas a palavra fala em Tiago 5,7 que Elias
era um homem semelhante a nós. Ele era um homem semelhante a nós. Nós precisamos nos posicionar diante da presença de Deus. Nós precisamos nos postar como homens e mulheres do Senhor. Homens e mulheres que têm um compromisso com a palavra do Senhor. Nesse momento, eu quero falar para você sobre o chamado, porque o chamado é mais forte do que o cansaço. Às vezes nós nos cansamos, sim. Às vezes nós ficamos desanimados, sim. Mas o Senhor nos mostra que o chamado dele é mais forte que o cansaço, e nós vimos isso na segunda-feira. Nós vimos isso na live da segunda-feira. Você pode querer parar, pode até sentir as suas forças se esgotando, mas o chamado de Deus não depende do seu ânimo. O chamado do Senhor não depende do seu ânimo. O chamado do Senhor depende só da sua vontade de cumpri-lo. Ele continua operando em você mesmo nos dias de fraqueza, porque quem te chamou é fiel. Sabe aquela palavra que a gente acompanhou, que a gente leu aqui, que a gente falou sobre ela na segunda-feira, quando Jeremias ele estava cansado. Ele não aguentava mais, não queria mais nada, ao ponto de chegar e falar assim, ó, eu não vou falar mais de Deus. Eu não falo mais nada que o Senhor me mandar. Não vou falar. Acabou. E no mesmo versículo ele fala, mas tem uma palavra que arde dentro de mim, que queima os meus ossos. Ela até está aqui separada, e eu vou ler daqui a pouquinho para vocês. Mas é uma palavra que queima nos meus ossos, e eu não posso deixar ela dentro de mim, eu tenho que falar. Isso é o que o chamado faz com a gente. Isso é que o seu chamado, o chamado que o Senhor te chamou para fazer, está fazendo com você. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como águias, não se cansarão, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. E 1 Tessalonicenses 5:24 também fala, fiel é quem vos chama, ao qual também o fará. Não é a sua força, querido. Não é a sua força, não é o seu ânimo. Você só precisa estar à disposição do Senhor, porque Ele vai te usar. Esteja onde você estiver. Você só não pode parar. Você só não pode desistir. A palavra de Deus é um fogo que consome a nossa vida. Não é apenas uma emoção, não é uma inspiração momentânea, ela é um fogo divino. E a gente falou sobre isso. Não conseguimos silenciar essa palavra porque ela consome a gente por dentro. E a gente precisa entender isso. A gente precisa colocar isso no nosso dia a dia. Jeremias 29, né, que a gente leu durante essa semana. Não me lembrarei dele, nem falarei mais do seu nome. Então a sua palavra é como um fogo ardente, que cerrando nos meus ossos, estou cansado de sofrer, mas eu não posso contê-lo. Eu não posso ficar calado. Eu não posso parar. E outro ponto que faz a gente desistir, outro ponto que faz a gente desanimar muitas vezes no nosso caminho, e seguindo esse raciocínio, você não pode parar, é a rejeição, queridos. A rejeição não cancela o propósito. A recusa de muitos homens ou pessoas te cancelando, pessoas não querendo ficar perto de você, pessoas não querendo mais se aproximar de você por causa do que você está fazendo, por causa do que você é chamado para falar com o Senhor. A recusa não invalida os planos de Deus. Quando não reconhecem a sua voz ou a sua missão, isso significa que isso não significa que Deus não está agindo. Ao contrário, muitas vezes é a prova de que o propósito de Deus é verdadeiro e maior do que qualquer aprovação de homens. Maior do que qualquer aprovação de homens. Esse exemplo de Elias traz para as nossas vidas um pouco disso. Elias, ele viveu num tempo que ele falava ali
E ele chegou ao ponto de achar que só ele tinha sobrado. Ele achou que só ele que estava ali profetizando e falando em nome do Senhor. Mas o Senhor já tinha guardado os seus. O Senhor já tinha guardado os homens dele. Mas nesse momento, você também pode achar que você está sozinho. Você pode achar que nessa causa você não tem mais o que fazer. Que você está cansado, eu estou desanimado, eu não aguento mais, eu quero parar, eu quero desistir, eu não quero prosseguir. Persevere no seu chamado. Persevere no seu chamado. Elias também foi rejeitado, e não foi rejeitado só por algumas pessoas, não, uma ou outra, não. Ele foi rejeitado por várias pessoas. Ele foi caçado. Ele foi prejudicado várias vezes ali no meio do povo de Israel. Estuda a história de Elias, você vai ver que a vida de Elias não foi mil maravilhas, não, queridos. Foi um homem que sofreu carregando uma mensagem, mas ele não parou. Ele não parou, por mais que ele estivesse cansado ali, o Senhor o renovou. O Senhor fala com ele: Elias, o que você está fazendo aqui? Você tem mais coisa para você fazer. Você tem mais coisa para fazer, há muita coisa para a gente fazer, queridos. Lembra da palavra de ontem? Estamos fazendo uma grande obra. Nós estamos fazendo algo grandioso para o Senhor e não podemos nos distrair e não podemos parar. João 15:18 fala: se o mundo vos odeia, sabe que primeiro ele odiou a mim. Lucas 4:24 diz: e disse-lhes: a ninguém é o profeta aceito na sua pátria. Em outras palavras, né, que as pessoas falam muito por aí, que o profeta não tem valor na sua própria casa. Então, queridos, a rejeição ela é comum. A rejeição ela é parte de um chamado. Eu não vou falar para você que você não vai passar por ela. Você vai passar. E muitas vezes ela vai doer, ela vai machucar, sim. Mas a rejeição não cancela o propósito. Ela não cancela aquilo que Deus tem para a sua vida. Então persevere, continue, você não pode parar. Você não pode parar. O desânimo ele é real na sua vida. Ele é real na nossa vida, mas não é definitivo. Deus te chama para parar numa caverna, igual Elias parou. Aliás, Deus não está te chamando para parar nessa caverna, mas Deus está te chamando para sair dela. O que você está fazendo aí, Elias? O que você está fazendo aí escondido? O que você está fazendo aí que você não está cumprindo o seu chamado? E essa palavra eu deixo para você, querido. O que você está fazendo que você não está cumprindo o seu chamado? Ah, eu estou desanimado. Ah, eu fui rejeitado. Você não pode parar. Você não pode parar. Você está fazendo uma grande obra. Tem uma palavra dentro de você que ela é como um fogo que consome, que você não aguenta, você tem que falar. E aí eu te pergunto hoje, o que você está fazendo que você ainda não está falando do Senhor, não está cumprindo o seu propósito, não está cumprindo o seu chamado? Peça para o Senhor te restaurar, peça para o Senhor te dar um renovo, porque fiel, Ele é fiel para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Isso é a palavra do Senhor para a nossa vida. Queridos, nesse momento eu gostaria de orar por você, gostaria de estar falando com o Senhor pela tua vida, para que o Senhor venha te abençoar, para que o Senhor venha incomodar o teu coração, que essa palavra fique na nossa mente. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que eu estou fazendo? Que eu não estou cumprindo o chamado do Senhor, que eu não estou cumprindo o propósito do Senhor. Nesse momento eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos estar orando. Pai, quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada um presente, ó Pai, nessa live. Que o Senhor venha, Senhor, continuar abençoando o nosso coração.
Que o Senhor venha, Senhor, nos despertar, nos tirar dessa zona de conforto, ó Pai, que é essa caverna, e que a gente venha sair, Senhor, e que a gente venha cumprir o nosso propósito, que a gente não venha se abater, Senhor, com o desânimo, com o cansaço e nem com a rejeição, ó Deus. E que a palavra do Senhor seja falada através de nós. Que os projetos do Senhor sejam feitos, ó Pai, através das nossas vidas. É isso que nós te pedimos essa noite. Visita, Senhor, a cada um que está nos acompanhando nessa live. E que o poder do Senhor, ó Pai, abençoe poderosamente essas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Amém, Senhor. Amém, queridos. Estamos chegando ao fim de mais uma live. Um pequeno espaço, um prazo bem curto. A gente poderia aprofundar mais na palavra do Senhor, mas eu prefiro que a gente divida essa palavra um pouquinho por dia, que a gente aprende junto, né? Fica gravada essa live, você pode assistir ela daqui a pouquinho, tá bom? Eu conto com você compartilhando, conto com você chamando pessoas para estar nos acompanhando, assistindo essa live, para que a gente faça esse projeto, fala comigo, ser um projeto grandioso na presença de Deus. Eu sei que o Senhor tem falado com muitas vidas, né? Eu já tive pessoas falando comigo já, né, que está sendo bênção para eles, que possa abençoar mais pessoas. E isso eu dependo de você também. Deixe a sua curtida, compartilhe, nos ajude a chegar cada dia mais longe, em nome de Jesus. Nós temos um conteúdo para você estar sendo abençoado, o link da nossa bio, né, nessa rede social. Você vai clicar lá, tem um link, e esse link tem lá esboço de mensagem, tem dinâmica, tem e-books para você acompanhar alguns estudos sobre adoração, sobre vários outros assuntos, e eu vou deixar que você veja lá, né, para que o Senhor abençoe a sua vida também. Tudo gratuito, tá? Mais para edificação da sua vida mesmo. Amanhã, às 22 horas, eu vou estar aqui de novo com uma palavra, né, falando sobre esse assunto. Você não pode parar. E amanhã nós vamos falar sobre outro exemplo, outro homem que foi um exemplo que não parou, né? Ele perseverou até o final e vai ser bênção. Vai ser bênção mesmo, eu conto com você, eu te espero aqui às 22 horas. Compartilhe essa live, né? Ela vai ficar gravada, como eu disse. Compartilhe, manda para um amigo, manda para algum colega, para que a gente abençoe mais vidas também em nome de Jesus. Deus te abençoe e até amanhã.